Ah, sim, pô, esse negócio de essas formas de trabalho, elas existem há muito tempo, né? O que faltavam eram os algoritmos, né? Eu lembrei de uma coisa que eu pesquisei recentemente por curiosidade, que era a Praça da Greve, lá em Paris, que fica ali às margens do Sena, coisa e tal. E a Praça da Greve nada mais era do que um local onde os trabalhadores ociosos iam buscar trabalho, qualquer tipo de trabalho, inclusive bico, assim, para realizar num dia, assim, sabe? Era uma espécie de plataforma analógica de busca de trabalho temporário, assim, sabe? E posteriormente esse nome da greve, assim, ele acabou sendo usado para se referir às paralisações, porque justamente faziam referência a trabalhadores que, quando iam para lá, estavam ociosos, e eles iam justamente para lá para arrumar emprego, né? Então, estar na greve, em greve, seria se paralisar, parar de vender a sua força de trabalho durante um tempo, né? Mas não era que aquela praça, na verdade, reunia manifestações de trabalhadores, na verdade, isso não ocorria ali. E aí, a respeito dessa questão, então, do Uber, dos algoritmos, né? É, em que pese haver essa questão de que esse modelo de trabalho, né, por produção, ele ser um modelo que o próprio Marx já falava, como você pontuou, Gustavo, de que é um modelo que você arrecada mais e gasta menos, aí que eu queria colocar como pergunta, ou talvez até como, sei lá, para a gente debater aqui, por que essas empresas, elas ano após ano saem balanços de prejuízos dela? Por que a gente vê cada vez mais grandes empresas com esses balanços de prejuízo que estão operando no vermelho desde a sua abertura? Você tem alguma ideia disso, Gustavo? Tenho sim, Guilherme. Te agradeço uma vez mais a pergunta e a oportunidade de falar sobre isso. O instituto que eu trabalho, a gente analisa muito balanços econômicos. Nós temos uma base de dados, inclusive, com mais de 1.000 empresas do Brasil e algumas centenas do mundo, mas a nossa ideia é que cresça para muito mais do que isso, em série histórica e tudo. Na verdade, em primeiro lugar, isso é a rigor falso. Mas eu já vou explicar, tá? Não é que as informações são pura e simplesmente mentirosas. Mas quando a gente pega um balanço de empresa, se a gente quiser saber a produtividade, tem dois tipos de lucros que nós podemos analisar, que é o bruto e o operacional, tá? O bruto leva em conta só o custo que envolve a operação a atividade daquela empresa, o que seria mais próximo dos custos de produção, podemos chamar assim, e o que ela ganha com aquilo que foi produzido. E o operacional bota também as despesas administrativas, com venda e pesquisa. Essas empresas todas têm lucro bruto e lucro operacional muito significativo, tá? Todas elas. Por que no final elas têm prejuízo líquido? Que é o que sobra lá no final. Porque como são empresas relativamente novas em processo de expansão, elas reinvestem tudo ou mais do que elas arrecadam, porque o sistema de crédito está aí, bancário, na sua expansão. Então, por exemplo, uma empresa como a Uber, que ela sabe que essa questão veio para ficar de uma forma ou de outra, não estou dizendo que a forma de trabalho vai ter que continuar sendo precarizada como é, mas esse tipo de modelo, por exemplo, por aplicativos ou como YouTube e tudo mais, a poder de expansão é tão grande que a Uber prefere reinvestir todo o seu lucro, por exemplo, a sua expansão na América Latina, no Brasil, para colocar no Uber Eats, que é o aplicativo de alimentos e não só o de transporte de pessoas e objetos. Então, eles preferem reinvestir, abrir sedes nos outros países, o que é caro, inclusive, abertura de sedes, com contratação dos funcionários que monitoram. Então, na verdade, essas empresas, elas têm lucro líquido negativo porque elas estão dentro desse processo de expansão acelerado. Então, na verdade, o lucro líquido leva em conta não o que você ganhou com o trabalho que foi realizado e o custo para realizar aquele trabalho. Ele leva em conta também o reinvestimento da empresa. A Amazon é um bom exemplo disso, né? A Amazon tem lucros grandes nos últimos anos, lucros grandes, mas poderia ser 10 vezes maior do que o que é hoje. Né? Se ela teve 3, 4 bilhões de dólares, poderia ser 30. Só que eles sabem que, como eles estão na frente nessa corrida, pelo que é, por exemplo, o e-commerce hoje,
Então, eles preferem aqui, por exemplo, só para dar um exemplo, a Amazon está construindo aqui em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, numa cidade aqui vizinha, Betim, um centro de distribuição que é maior do que todas as sedes de correio juntas que tem aqui na região, tá? Que é gigantesco, é um investimento da Amazon, porque sabe o espaço que existe para isso e ela tem condições de investir. Então, na verdade, esses lucros são, entre aspas, fake, esses prejuízos. Fakes eu digo porque eles não medem o que ela ganha com a atividade que está sendo realizada. Ela mede o balanço final após os investimentos. E justamente por essas coisas estarem se multiplicando, é só a gente pensar, né? Se existe Uber em 10 países em um ano, e no ano seguinte existe em 50, significa que ela teve que investir para ter naqueles outros 50 lugares. Percebe? E em um determinado país se tem em 100 municípios, e no ano seguinte passou a ter em 800 municípios, ela teve que investir para ter nesses 800 municípios, porque todos eles vai demandar. A Uber tem muito trabalho por trás, que envolve os algoritmos, os dados, os mapas das regiões, como operacionalizar aquilo em cada lugar. Não é só dar um play na cidade X, né? Então, a expansão envolve investimento muito elevado, tá? Então, elas estão fazendo isso para ganhar 10 vezes mais no futuro. Claro que, como tudo no capitalismo, é incerto. É para os capitalistas, mais ainda para os trabalhadores. Pode ser que surja outra empresa, que seja mais bem sucedida, que a substitua, mas a aposta dela é essa, tá? Se ela paralisasse esses investimentos dela e ficasse com o que ela tem, ela teria lucros espantosos num determinado ano, mas a perspectiva dela é de ter 10 vezes mais daqui a 5, tá entendendo? Então, isso é tudo reinvestido, tá? Então, não é um prejuízo de operação, é um prejuízo do balanço geral, que o investimento aí, e o crédito, inclusive, porque esses investimentos são feitos pagando altas somas de crédito, é perder um pouco hoje para ganhar muito mais no futuro. Essa que é a lógica que está por trás. Então a gente tem um cenário diferente daquele que parece ser quando a gente vê notícias em cadernos de economia dos prejuízos do Nubank, do Uber, do iFood, quando a gente Netflix, vê as notícias. Todas as big techs, startups, parece estar sempre operando prejuízo. O prejuízo não é de operação, né? Mas o prejuízo existe. Do ponto de vista de quem comprou a ação da empresa, ele não vai receber nada de dividendo, porque com um investimento numa magnitude maior do que o lucro da empresa, então o lucro líquido que vai sobrar para dividir com os acionistas, de fato, é nada, é negativo, de fato. Isso é verdade. Então, do ponto de vista de um acionista, ele não recebe nada enquanto a empresa não começar a ganhar lucro, mas do ponto de vista da operação, do custo de operação e do ganho com a operação, não é negativo sob nenhuma hipótese. E é importante saber essa diferença, porque muitas vezes esse argumento é usado para se vender a ideia de que seria totalmente inviável o Uber mudar o seu modelo de relação com os motoristas, né? Ficaria realmente assim, como se o Uber não tivesse opção, ou é isso ou é nada, né? Claro, claro. E, inclusive, as ações, com exceção do período recente aí, que teve uma queda em várias, que é outro tema, as ações crescem, né? Se as empresas tivessem prejuízo todos os anos, isso fosse orgânico da empresa, os acionistas sabem disso. Ninguém compraria ação, né? Para que alguém vai comprar ação de uma empresa que está dando organicamente prejuízo, sem nenhuma perspectiva de reverter, então não é um prejuízo orgânico. É um prejuízo que é sabido. Assim, é uma empresa nova em expansão exponencial, né? Então, ela vai ter que reinvestir muito mais que ela ganha mesmo para ganhar muito mais no futuro. É meramente isso, né? Eu considero que, do ponto de vista discursivo, a maneira como aparece a informação de um prejuízo no Nubank da vida, no iFood da vida, faz quase parecer que o intento de se ter uma empresa é simplesmente de gerar empregos. Porque, afinal de contas, se mantém no prejuízo. A única coisa favorável que sobra para isso são os milhares de empregados, né? Que o Uber conseguiu empregar, por exemplo. Exatamente. Isso é uma loucura completa, né? Não passa por aí, isso é uma empresa de capital aberto. Não existe nenhuma empresa que está preocupada em gerar emprego, mas, na verdade, ela utiliza esse argumento normalmente quando ela quer benesses do Estado. Tá? Aí é muito comum. Aí fala, não, olha, são X empregos em tal lugar, então nós precisamos de isenção de imposto. Mas o que move elas é a lucratividade, e o potencial de lucratividade dessas empresas é gigantesco. Mas só que como é novo, está crescendo,
cresce 10 vezes cada ano, é muitas vezes maior que no ano anterior. E eles estão apostando conscientemente nessa expansão, ou seja, que vai dar prejuízo no momento, para poder ganhar mais no futuro, né? O discurso, objetivamente, não confere com o que acontece, né? Ainda que isso possa não se realizar, mas aí vai ser por outras circunstâncias, né? Surge um concorrente aí da Uber, que cresce 10 vezes mais rápido que ela, toma seu espaço, bem, pode acontecer. Né? Sim.